Pronto, estamos aí gravando, estamos no ar. Estamos no ar não, né? Que não é ao vivo. Estamos gravando e vamos continuar de onde eu parei na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre os extremos de uma função. Só lembrando, o que são esses extremos? Os extremos, o nome é bem sugestivo, porque com o nome extremo a gente pensa assim, um é o menor e outro é o maior. São extremantes, né? Assim como você pega o mínimo e o máximo. Então, o ponto de mínimo e o ponto de máximo então, são os pontos que no gráfico de uma função são chamados de extremos. Certo? O gráfico ele pode ter várias ondulações, então ele vai ter extremos locais e vai ter um extremo absoluto. Pode ter um ponto mais alto, então ele vai ser o máximo absoluto. O ponto mais baixo vai ser o mínimo absoluto. Então esses aí são os extremos, extremantes. Aí a gente viu uma coisa importante. Esses extremos, eles, para a gente procurar os extremos de uma função, a gente tem um indicativo. Qual é o indicativo? É utilizar a derivada da função. Você deriva, igual a zero, e encontra uns valores lá. Esses valores a gente chama eles de pontos críticos. Então, quer dizer que dentro de todos os números que a gente tem no domínio lá da função f, você vai procurar os extremantes apenas dentro de um conjunto pequeno, teoricamente. Quem é esse conjunto? É aqueles pontos onde a derivada é nula. Então, os máximo e o mínimo, se eles existirem, eles têm que estar dentro desse conjunto, certo? Significa que o máximo e o mínimo sempre existe? Não. A gente viu um exemplo de uma função que ela pode não ter máximo nem mínimo, aquela função linear, certo? Porque ela está sempre crescendo assim, ela é uma reta. Então ela não tem máximo, porque ela não para. Definido no intervalo, definido nos reais. Se você definir nos reais como um todo. Ela não vai parar de crescer e nem de decrescer. Então ela nunca vai ter mínimo e nunca vai ter máximo. Agora, quando você restringe um intervalo, aí ela passa a ter um maior e passa a ter um menor, né? Então, foi isso que a gente fez na aula passada, a gente discutiu aí, tá gravado na aula, eu acho que eu postei ontem, né? Não sei se vocês viram. Eu não tenho muito avisado no grupo, assim, que nos semestres anteriores, toda vez que eu postava o grupo, eu mandava o link no WhatsApp. Mas como vocês já sabem onde fica lá o vídeo e tal, então é sempre ir lá e eu vou estar sempre colocando os vídeos das aulas. Às vezes um pouco de atraso, mas vai estar sempre lá. Ontem mesmo eu pus o da aula de quarta, certo? E hoje eu já vou colocar a de hoje, ainda hoje, não vou deixar para amanhã não, porque a partir de amanhã eu já vou dar uma planejada no que eu vou fazer nas próximas aulas para tentar ter uma projeção de dentro dessas 7 aulas, separar algumas aí para resolver questões. Então vamos aqui. Então eu rabisquei, né, sobre os pontos críticos, dei exemplos e parei aqui, certo? Eu vou falar aqui de uma coisa que às vezes você só vê isso em algumas disciplinas de matemática, mas alguns professores falam, que é um teorema chamado Teorema de Weierstrass. Esse nome aqui é em alemão, um matemático chamado Weierstrass. Ele diz é um teorema que diz o seguinte: você tem uma função f definida no intervalo fechado, a b em r, e é uma função contínua, certo? O que é que acontece? O que esse teorema está dizendo? Ele está dizendo que se ela tiver definido no intervalo fechado e for contínua, então existe os pontos de mínimo e de máximo, certo? Assim, resumindo, o que ele está dizendo aqui é isso. Uma função contínua definida no intervalo fechado, sempre existe os pontos de mínimo e máximo. Ó. Esse aqui é o de máximo, porque ó, o f de x2 ele é maior, né? Porque o f de x é menor que f de x2. Então o x2 é um ponto de máximo, certo? O x2 é um ponto de máximo. Então, ele garante a existência não só do máximo, mas ele também garante a do mínimo também. Então, existe o ponto de mínimo. Então, veja aqui porque é importante, né, a definição, o conceito de continuidade. Porque às vezes a gente passa pelo cálculo 1, aí vê a parte de limite, de funções, aí fala sobre funções contínuas, aí alguns alunos pensam que é um conceito assim, que não tem importância. Né? Se você não tiver estudado direito assim,
Você vai achar, não, isso aí foi só um conceito para usar limite. Não é. É uma coisa altamente importante, porque a continuidade garante várias coisas, certo? Uma das coisas que você garante aí é justamente isso, é a existência do mínimo e do máximo. Se você tiver uma função contínua definida num intervalo fechado, ela tem mínimo e máximo. Aí todas as hipóteses que estão aí são importantes. Por exemplo, se eu tirasse esse intervalo fechado e colocasse aberto, aí já não era verdade. Ó, se eu colocasse aqui intervalo aberto, aí isso aqui já não seria verdade. Então, tem que estar do jeito que está aqui. A função tem que ser contínua num domínio que seja um intervalo fechado. Ah, então existe o x1 e o x2, que são o ponto de mínimo e de máximo. Tá certo? Isso é fato. Vamos ver aqui as observações, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Ó. No teorema, as, as hipóteses de que o domínio seja um intervalo do tipo fechado e a função ser contínua são essenciais. É isso que eu acabei de dizer. De fato. Aí ele dá um contra-exemplo, vamos dizer. Pega a função f de x igual a x. A mesma que a gente falou na aula passada. E é essa aqui. A gente já sabe que ela não tem máximo e mínimo se definir ela nos reais. Se a gente definir ela de R em R, ela não tem máximo e mínimo, que eu acabei de falar, que ela está sempre crescendo e decrescendo. Mas se a gente colocar ela no intervalo fechado, ela tem. Porque no fechado vai ser justamente os extremos aqui. Esse A vai ser o de máximo, o A é isso aqui, né? E o B vai ser o de mínimo. O B vai ser o de máximo e A o de mínimo. Seriam os extremos. Se o intervalo for aberto, então essa bola aqui é aberta. Então você não pode pegar nem máximo nem mínimo. Porque o intervalo é aberto, então. Ah, você vai dizer, mas o ponto mais próximo aqui do final vai ser o máximo. Não, porque aí onde está a questão dos números reais. Um intervalo aberto, você pega, não está contando com esse número aqui. Não, isso significa dizer que você não tem nenhum número aqui antes, porque isso aqui é só um conceito de aproximação. Você está se aproximando do B, mas nunca é o B. Então não tem um máximo, certo? Essa função aqui, ela não tem ponto de máximo nem de mínimo em qualquer intervalo aberto que você colocar, certo? Outra hipótese importante, essa função aqui, ó, ela não é contínua no zero, a gente já viu isso. Ela não é contínua no zero. F de x igual a 1 sobre x, com x vem de zero, e f de zero é zero. Então, se ela não é contínua no zero, ela não possui máximo nem mínimo. O gráfico dela, se a gente fosse desenhar, iria dar uma coisa muito assim, ó, uma borradeira aqui dos dois lados. Aí no zero, ela não é contínua, então ela não vai ter ponto de máximo nem de mínimo. Certo? Então as condições são essas. Se toda função que for contínua, em intervalo fechado, você sempre tem um máximo e mínimo. Aí tem uma classe de funções que já satisfaz isso. Quais são? Eu não vou dar nada não pela resposta, mas que a resposta é muito fácil. Mas qual é a classe de funções que obedece isso aí bem fácil? Alguém sabe? Eu chutaria? No caso, seriam as funções racionais. Um pouco menos. Racionais não. Funções reais? Funções o quê? Reais. Não. Porque quando você diz funções reais, está englobando todas as funções. Então, não é uma classe. Isso aí é um conjunto maior de funções reais. É muito mais fácil do que vocês estão imaginando. Vou dar uma dica que todo mundo vai matar. Quais as funções que existe derivada para qualquer ordem? Aquelas que você deriva bem facinho, só tirando o No caso, grau. são Quadrado. as polinomiais, né? Polinomiais, exatamente. As polinomiais. As funções polinômio. Todo polinômio, ele é uma função contínua. Então isso é fácil. Entendeu? Todo. Qualquer polinômio que você imaginar. Cuidado para não confundir. Quando o Edinaldo falou os racionais,
Por que eu disse que as racionais não é contínua? Porque as racionais é um quociente. É uma função em cima sobre uma função embaixo. E normalmente ela não vai ser contínua, ela vai ter algum problema onde zero o polinômio de baixo. E normalmente nesse problema é onde ela deixa de ser contínua. Então nem sempre você vai encontrar funções racionais que são contínuas. Por isso que não vale. Já os polinômios não. Não importa qual seja o polinômio que você pegar. Não importa. Ele é sempre uma função contínua. Tá entendendo? Entendi, professor. Então quer dizer o seguinte, que todo polinômio ele tem um máximo e um mínimo. No intervalo fechado. Agora tem que lembrar desse outro detalhe. Certo? Ele é sempre contínuo. Não tem o que discutir. Agora, se você colocar no intervalo aberto, aí você pode não ter o máximo e o mínimo. Concordam? Sim. Porque uma coisa é ser contínuo, outra coisa é ter o máximo e o mínimo. Ser contínuo, a gente viu pelo teorema aí de Weierstrass, que não é o suficiente. Ele tem que ser contínuo num intervalo fechado. Tá certo? É o exemplo esse daí, ó. Esse exemplo aí, número 1, esse f de x igual a x. Isso é um polinômio. O polinômio mais fácil que tem, que é a identidade, f de x igual a x. Porque é uma função identidade, mas é uma função polinomial. Né? Porque é um polinômio de grau 1. Então ele é contínuo, isso daí não se discute. Mas se você pegar ele e restringir, colocar no intervalo aberto, ele já não tem máximo nem mínimo. Certo? Então, não basta ser só contínuo. Tem que olhar o domínio onde ele está definido. Se for aberto, não quer dizer que não existe. Isso assim, não está dizendo que não existe. Mas ele não garante a existência. Já se for fechado, você já pode fechar os olhos e já sabe que tem máximo e mínimo. Certo? Certo. Aí existem outros resultados, né? Esses resultados aqui eles são importantes, né? Eu vou só mencionar esse segundo aqui, mas os alunos normalmente da física, engenharia de produção, engenharia, normalmente não conhecem eles assim pelo nome, porque normalmente os professores evitam falar assim, e a gente evita muito fazer demonstrações nas aulas de um curso que não é de matemática. Se aqui fosse um curso de matemática, eu ia fazer a demonstração desse teorema. Eu ia provar aqui, eu ia mostrar essa demonstração. Mas, como aqui a gente é uma turma de física, então o mais importante para vocês é a aplicação, né, do resultado. Esse é o teorema, chama-se teorema de Rowley. É um matemático inglês. Rowley. A pronúncia acho que é essa mesmo, Rowley. Você tem aí uma função contínua num fechado, então é semelhante ao outro, mas ele botou uma condição a mais, né? E essa função ela tem derivada, ou seja, ela é derivável, agora não no fechado, no aberto. E ele bota uma coisinha a mais. Suponha que o f de A coincide com o f de B, ou seja, o ponto inicial e o ponto final deles têm o mesmo valor. Então, se isso acontecer, existe pelo menos um número dentro desse intervalo que a derivada dá zero. Ou seja, existe um número tal, que a derivada dá zero. E esse x0 está dentro do intervalo. Então vamos tentar entender isso geometricamente. A condição é essa. Ó, ele tem uma função f, está definida no intervalo fechado, ele colocou aqui de A até B, e colocou que o f de A coincide com o f de B. Porque, ó, se você olhar, o A está aqui, então o f de A dá zero, o f de B também dá zero. Eles coincidem, os valores são os mesmos. E ela possui derivada. Essa função aqui, por hipótese, tem uma derivada, certo? F é derivável em AB aberto. Aí por que ele diz isso? Que existe pelo menos um x0 que a derivada dá zero. É que ele está dizendo assim, se a função for contínua, então esse desenho, em algum momento esse desenho vai ter um ponto que a reta tangente nele é paralela ao eixo x. Né? Isso é uma condição geométrica, né? Se você pegar a função contínua, tal que o f de A cai no f de B, então significa isso. Ó, se o f de A está aqui o f de B vai estar na mesma linha, significa que essa função vai sair
Em algum momento ela vai cortar esse desenho para poder voltar para cá. Ela pode fazer isso. Ela poderia ter feito isso assim. Ela poderia ter feito só isso. Não importa, mas para poder o f de A coincidir com a mesma reta que tem o f de B, ela vai ter que subir ou descer, mas ela vai ter que cair na mesma altura. Aí isso é suficiente. Simetria, no caso, professor? Não precisa necessariamente ser simétrica, não precisa ser simétrica, tá entendendo? A simetria aqui foi uma coincidência, vamos dizer. Mas o que ele quer dizer é que, como o f de A e o f de B vão estar na mesma linha, e eles são iguais, e a função é contínua, então o desenho em algum momento tem que voltar para cá, para essa reta. Então, quando ele for fazer isso, vai ter algum ponto que vai ter uma reta paralela a essa. Estão entendendo geometricamente? Sim. Por que a continuidade é importante aqui? Porque é só você lembrar. Faça um desenho aí, uma reta assim, faça um desenho, marque um f de A e marque um f de B. O que é a continuidade? Lembra? É aquele conceito de você fazer um desenho sem tirar o lápis do papel, de cima do papel. Porque eu poderia fazer isso, eu poderia fazer um pedaço aqui, soltei o lápis, alterei do papel e continuei aqui, ó. Mas aqui eu quebrei a continuidade. O nome contínua vem de continuação, de continuidade, certo? Então, se a função tem continuidade, então você vai ter que fazer o desenho sem tirar o lápis do papel. Então, para você fazer isso, em algum momento você vai ter que fazer uma curva nesse desenho, concorda? Sim. Aí, para você fazer essa curva, significa que vai ter um ponto, pelo menos um, certo? Vai ter pelo menos um ponto, pelo menos um, pode ter mais de um, mas vai existir pelo menos um, onde você vai ter uma reta tangente paralela a essa reta aqui, ó. Certo? Aí esse teorema que ele está chamando, teorema de Rolo. Esse teorema ele vai ser mais importante, ele vai ser importante mais à frente, porque existe um outro, que é o mais famoso de todos, que é esse, o teorema do valor médio. E o que é que esse teorema do valor médio fala? Ele diz que a derivada, né, ó, seja uma função contínua, no intervalo fechado, derivável no aberto. Então, existe um ponto que a derivada coincide com essa coisa aqui, ó, f de b menos f de a sobre b menos a. E geometricamente, o que quer dizer isso? Eu vou explicar só geometricamente. Se a função é contínua, tem que estar aqui o f, certo? É contínua. No intervalo fechado, f de a, f de b. Então, significa o seguinte, que vai existir pelo menos um ponto, pelo menos um, aqui está aqui, ele chamou de x0, onde a inclinação da reta tangente no x0 está aqui, ó, a reta vermelha. Ela é uma reta tangente no x0. A inclinação dela é igual à inclinação dessa reta preta. E quem é a reta preta? É a reta secante, que liga o f de A ao f de B. E a inclinação dela é bem fácil de ser calculada, essa daqui, ó. Então ele está dizendo que existe uma reta aqui que a inclinação é igual a essa. Ora, a inclinação da vermelha é f de x0, por definição de derivada. E a inclinação da reta secante é essa. Então quer dizer que existe um aí que coincide, f de b sobre f de a sobre b menos a. Então, esse é o teorema do valor médio, é o teorema mais conhecido dessa parte aqui de derivada. Teorema do valor médio, TVM. Aparentemente, quando o aluno vê isso, a primeira vez, assim, ele não dá muita bola, porque ele não consegue ainda ter a maturidade de entender por que é importante isso. Mas, ao passar dos exercícios e das aplicações que a gente for ver, aí você vai ver, você vai entender por que isso é importante, certo? Porque em vários casos a gente pode provar muita coisa usando isso. A gente pode provar se a função é crescente, se ela é decrescente, procurar os pontos de inflexão, ponto de máximo, mínimo. A gente faz muita coisa usando esse exercício aí. Esse valor médio ele serve para você construir aí uma classe de muitos exercícios, de muitos exemplos utilizando isso, certo? Professor, o senhor pode passar outro exemplo do teorema do valor médio, hein? Não, com certeza. Isso aqui não é um exemplo, aqui é a definição dele, o que é que ele está dizendo. Tá? Sim, eu entendi essa parte aí. Nós vamos entender Quero ele ver agora melhor. aplicado no exemplo. Nós vamos fazer isso. É o que eu vou fazer na sequência daqui a pouco.
E nós vamos ter que entender uma coisa que eu vou falar já já, que é aqui, ó. Já está aqui, já na sequência. Antes mesmo de vocês pedir, já, ó, vai ser as funções monótonas. Se diz a função acrescente, decrescente, então a gente vai usar o teorema do valor médio aqui, né? Mas deixa eu seguir a sequência do livro aqui. Então é isso, ó. Então, no teorema do valor médio, existe um x0, né, no intervalo AB, tal que a derivada desse x0 tem a inclinação f de b menos f de a sobre b menos a. E essa inclinação é a inclinação da redação secante. Então, você tem um gráfico aí, você vai ligar o f de a ao f de b pela reta secante. Então, vai existir pelo menos um ponto onde você tem uma reta tangente aqui. Pode existir mais de um, né? Existe pelo menos um, onde a f' de x0 tem a inclinação, né, dessa reta é igual a esse. Então, elas são paralelas, então tem a mesma inclinação. Né? São retas paralelas. Então, vamos lá. Uma das primeiras aplicações, ó, vamos aqui. Ó. Pega uma função contínua no intervalo fechado, com derivada no aberto. Se essa derivada for zero em todo ponto desse intervalo, então a função é constante. Você pega uma função f, que a derivada dele dá zero em todo x desse intervalo aberto. Então, isso implica que a função f de x é constante, é uma função constante. Certo? Então, é uma aplicação simples, porque assim, se o f de x dá zero para todo x aqui, então pelo teorema do valor médio você já sabe que f de b menos f de a sobre b menos a seria igual a f' de um x aí que é zero. Ora, então f de b menos f de a sobre b menos a seria igual a zero. Esse passa para lá dá zero. Então f de b... Pô, a caneta tá falhando, que é isso? Vou trocar o bico. Sobre f de a é igual a zero. O que implica que f de b é igual a f de a. Ou seja, então quaisquer dois pontos que eu escolha dentro do intervalo, a imagem sempre é a mesma. F de b é sempre igual a f de a para qualquer a e qualquer b. Então essa função ela é uma função constante. Outra condição bem simples também a gente pode ver isso. Pega duas funções contínuas que têm derivadas iguais em um intervalo aberto. Então essas funções elas são as mesmas, a menos de uma constante. O que quer dizer isso? Se você tem que a derivada de f é igual à derivada de g para todo elemento no intervalo, então significa que a função f de x é a mesma g de x mais uma constante. Ou seja, quando você derivar essa equação, f' fica igual a g' de x, porque a derivada de k, que é a constante, dá zero. Então uma função é a mesma da outra a menos de uma constante. Exemplo, ó, vou colocar aqui, se eu colocasse aqui uma função seno de x mais 3, a função f. Vou colocar uma função g aqui, seno de x. Vocês concordam que essas funções de cara assim, elas não são as mesmas, óbvio. Porque aqui está seno de x mais 3. Então aqui é uma função. E essa é só g de x. Mas essas funções elas têm a mesma derivada. Se eu derivar essa, dá quem? Dá o cosseno de x. 3 é constante, a derivada dá zero. E a derivada de g também é cosseno. Porque seno de x, a derivada é cosseno. Então essas funções têm derivadas iguais. Então o que difere elas é a constante. Certo? Agora vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem legal agora que vocês vão gostar, que é um exemplo da física. Muita atenção, viu? Agora é um exemplo que vocês devem se interessar. Assim, que aparentemente vai dizer, mas o teorema do valor médio pode ser usado num exemplo físico? Claro, claro que sim. Presta atenção. Ó, suponhamos que um carro percorre uma distância de 180 quilômetros em 2 horas. 180 quilômetros em 2 horas.
Vamos denotar por S de t, certo? A função S de t, a de horas. T aqui vai representar as horas. Então, a velocidade durante esse período de tempo é. Aí ele vai colocar S de 2, que é a função S ao final das 2 horas, que é o tempo final, menos S de 0, que é o tempo inicial, certo? Então, lembrando que S de t está medindo em relação ao tempo, né? Sobre a variação do t aqui embaixo, delta t. Então, ele vai colocar, que seria o delta S, né? E aqui a variação do tempo. Ele pegou o tempo final de 2 horas menos 0, que é o inicial. Então, S de 2. Então, em 2 horas ele fez 120, vale 180, então S de 2 é 180. S de 0 vai dar 0, né? Porque ponto inicial ele está parado, então é 0. E 2 menos 0 é 2. Então, 180 dividido por 2. Então, dá 90 quilômetros por hora. Então, médio que ele conseguiu. Aí, do teorema do valor médio, o que, é que nós temos? Que o carro deve ter atingido a velocidade média 90 quilômetros por hora, pelo menos uma vez nesse período. Aí é onde está o exemplo físico de uma propriedade matemática aí. Se você pegar um carro, pega esse carro que saiu aí, mediu de 180 quilômetros por hora, ele fez em 2 horas. Então, você concorda que em algum momento dessa viagem aí, ele atingiu a velocidade de 90 quilômetros por hora. Pelo menos uma vez. Concordam? Sim. E o que garante isso é o teorema do valor médio. Assim, se alguém perguntar como é que eu posso provar, é só fazer a conta. Você define a função deslocamento em função do tempo, certo? João Gabriel Feitosa, se não tivesse atingido, não teria chegado nesse tempo. Exato, porque o tempo aí é o intervalo. Ele colocou o intervalo fechado de 2 horas. Então, matematicamente, como é que seria isso aqui matematicamente? Você definiu uma função S no intervalo de 0 a 2 em R. Né? Essa função é a função deslocamento, S de t. Ele não deu a fórmula dessa função, mas com certeza ela é polinomial. Mas eu não vou escrever aqui porque ela vai descrever uma coisa do tipo AT2 mais BT mais C, tipo uma função tipo quadrática. Não quadrática, ela não necessariamente é quadrática, ela é uma função polinomial. Ela é uma função polinomial. Então, se ela é polinomial, ela é contínua. Se o intervalo é fechado, porque ele colocou de 0 a 2, contando o ponto inicial, que era 0, e o final, que era de 2, que está representando horas. Então, se por acaso ele não deu esse valor aqui, então você não teria considerado esse intervalo. Então, o intervalo não foi esse. Ou foi um intervalo maior, ou um intervalo aberto, onde você não pôde usar os extremos. Então, em alguma coisa aí, ela não teria a composição matemática correta. Então, assim, o que garante que você pode provar que a pessoa passou por essa velocidade é a função de deslocamento dada no intervalo de tempo fechado. Então, são contínuos, o intervalo de tempo é fechado, então existe pelo menos um ponto onde a derivada deu esse valor aí. Certo? É uma aplicação direta do teorema do valor médio. Vamos ver mais uns exercíciozinhos aqui, ó, pra gente treinar. Ó, o 2. Seja essa função polinomial, ó, 6x ao quadrado menos x ao cubo, definida no intervalo fechado de 0 a 6. Determine um ponto x0, certo? Dentro desse intervalo aberto agora, de 0 a 6, tal que a derivada dê zero. Aí vamos lá, vamos usar a regra, o teorema, no caso aqui ele vai usar o teorema de Hooke.
A função é contínua, que é um polinômio no fechado, é derivável no aberto. Aí ele verificou aqui uma coisa, ele teve que verificar que o f de zero dá quanto? É sempre bom verificar os extremos. Você pega a função definida no intervalo fechado, você vê nos extremos. Dá 6 vezes zero ao quadrado menos zero ao cubo, isso daqui dá zero. O f de 6 dá 6 vezes 6 ao quadrado menos 6 ao cubo. 6 ao cubo menos 6 ao cubo dá zero. Então ele pegou uma função contínua definida no intervalo fechado, derivável no aberto, que é um polinômio, e os extremos coincidem. F de 0, F de 6. Então quer dizer o quê? Teorema de Rolo, existe pelo menos um elemento, x0, dentro desse intervalo, tal que a derivada dá zero. Beleza, então vamos derivar. Quem é a derivada de 6x ao quadrado menos x ao cubo? A derivada disso é 12, opa, 12x menos 2x ao quadrado. é 12x menos 3x ao quadrado. Certo? Então, se a gente igualar isso a zero, eu posso colocar o 3x em evidência, fica 4 menos x igual a zero. Então, quem são as raízes? Ou x é zero, né? O que é que se for zero, ou x é 4. Mas por que eu não posso pegar o x0 igual a zero? A resposta tem que ser só o 4. Porque o intervalo é aberto, né? Ele está querendo a derivada, ó, determine um x0 no intervalo aberto, que é a derivada de zero. O zero, ele tá, se o intervalo é aberto, então ele não está dentro do intervalo. Então, por isso tem que pegar o 4. Tá certo? No caso, se eu pegasse um valor tipo 7, já saía da ideia, né? É, não ia estar dentro do intervalo. Aí você não teria. Agora, assim, você está nas condições do teorema de Rolo, significa que existe um que a derivada daria zero. Então, significa que existe uma raiz. Então, como a raiz que ele está querendo era dentro do intervalo, existia algum número ia ter que ter aí. Se não tivesse, o teorema o exemplo estaria errado, né? Assim, não poderia acontecer isso. Agora, poderia encontrar um polinômio que você não soubesse encontrar a raiz assim por esse método. Aí existem outras formas de determinar uma raiz. Por exemplo, não sei se vocês têm a disciplina de cálculo numérico. Não sei se tem, né? Acho que não, né? Mas existem os métodos numéricos. Existem os métodos numéricos para você determinar uma raiz de polinômio. Quando você não tem assim, então, um polinômio fácil de encontrar. Bem, não pediu aí para eu fazer de novo. Deixa eu só repetir. O que a gente fez foi o quê? Ele quer um x0 dentro do intervalo de 0 a 6, que é a derivada de zero. Eu usei o teorema de Rolo. Por quê? O f de 0 e o f de 6 dá zero. Os dois dá zero. Então, f de 0 igual a f de 6. Então, está dentro das hipóteses desse teorema. Porque a função é contínua, o intervalo é fechado e ela é derivável no intervalo aberto. Então, pelo teorema de Rolo, existe pelo menos um elemento, um x0 aí no intervalo de 0 a 6, que é a derivada dá zero. Então, nós derivamos, ó, 6x ao quadrado menos x ao cubo, dá 12x menos 3x ao quadrado. Igualei isso a zero, então botei o 3x em evidência. Então as raízes são x igual a zero ou x igual a 4. Mas só serve o 4 para nós. Por quê? Porque eu quero uma raiz dentro do intervalo aberto, ó, 0, 6. E como x igual a zero não está no intervalo, porque é aberto, então você só pode pegar o 4, que está dentro do intervalo. Tá certo? Então é isso. Certo.
Vamos ver umas aplicações assim mais de desigualdade, assim, de conta. Tá vendo? Olha essa daqui, ó. Olha essa. Como é que você pega um exercício desse tipo? Verifique essa conta. Seno de beta menos seno de alfa em módulo é menor que beta menos alfa. Menor que o módulo de beta menos alfa. Onde beta e alfa são números reais, certo? Alfa e beta aqui são números reais. Então vamos lá. Se alfa for beta, se alfa for igual a beta, né? Se alfa for igual a beta, não tem o que fazer, concorda? Porque seno de beta seria igual menos seno de alfa, ou seja, eles são iguais, então aqui daria 1 igual ao outro, daria 0 igual a 0. Concordam? Ficaria seno de beta menos seno de beta, porque alfa é beta, então seno de beta menos seno de beta é 0. Beta menos beta daria 0. Então a gente pode supor que o alfa é menor que beta, um é diferente do outro. Então se um é diferente do outro, um dos dois é maior. Eu estou supondo que o alfa é menor que o beta. Com isso, ele pegou a função, ele definiu a função seno de x. Ele vai usar o teorema do valor médio para a função seno. Função seno, a gente já sabe, as funções trigonométricas também são funções contínuas, sempre. Funções contínuas, certo? Então, tem derivada, elas têm derivadas, as derivadas no intervalo aberto que você colocar. Então, pelo teorema do valor médio, né, eu vou definir a função seno de x no intervalo de alfa a beta em R. Então, pelo teorema do valor médio, existe pelo menos um valor x0, né, um x0, e a derivada nesse x0 dá a função no alfa ou no beta menos a função no alfa sobre beta menos alfa, né? O que, é que diz o teorema do valor médio? Ó? F de f' de x0 é f de b menos f de a sobre b menos a. Para uma função f definida em AB fechada em R e derivável. Então, se a função é contínua desse intervalo fechado é derivável no intervalo aberto, então existe um x0 no intervalo AB que satisfaz isso. Eu só estou trocando o f por seno, só isso. Então, aqui fica seno de x, então seno de x, então fica a derivada do seno de x. Para quem é a derivada do seno de x? É o cosseno. Igual. Aí seno de beta menos seno de alfa sobre beta menos alfa. Aí como é que vira aquela desigualdade? Vamos pegar o módulo. Você pega o módulo. Que é o módulo do cosseno de x0. É igual ao módulo do seno de beta menos seno de alfa sobre beta menos 1. Mas lembra que as funções trigonométricas elas são limitadas por 1. Então, o módulo de seno de x é menor ou igual que 1. O módulo cosseno de x é menor ou igual que 1. Porque elas estão entre menos 1 e 1. Então, o módulo delas é sempre menor ou igual que 1. Então, isso aqui é menor ou igual que 1. Ou seja, seno de beta menos seno de alfa em módulo. O módulo pode ser quebrado assim. Beta menos alfa é menor ou igual que 1. Certo? Lembrando que é simples, porque quando você pega o módulo de A sobre B, fração, é a mesma coisa de módulo de A sobre módulo de B. Aí aqui é uma desigualdade. Eu vou multiplicar aqui, então fica seno de alfa, seno de beta, na verdade, menos seno de alfa, menor ou igual. Aí esse módulo aqui eu passei multiplicando pelo 1, então é menor de beta menos alfa. Então realmente vale a desigualdade. É um exercício mais de algebrismo, assim, matemático. Mas é só para dar uma ilustração de que o teorema de valor médio pode ser usado para isso também. Né? Para desigualdades, onde você precisa utilizar a função. Certo? Acaba aí? Não. Ainda temos mais coisas que a gente pode utilizar o teorema do valor médio. E uma das que a gente vai usar mais tem a ver aqui com decidir se uma função é crescente ou decrescente. Tá bom? Que é o que a gente chama de funções monótonas. Deixa eu limpar isso aqui.
que é uma função ser monótona? Nós vamos discutir sobre a motonicidade das funções. É quando você vai decidir sobre a função ser crescente, ser decrescente, não decrescente. São coisas desse tipo. Você quer saber se o gráfico dessa função é crescente, se ela é decrescente, então você quer fazer essas análises. Aí para isso existe esse conceito. As funções monótonas não é uma classe assim, de função, aliás, não é um tipo específico de função. O resultado da análise de uma função. Você quer saber se aquela função ela tem essas características, de ser uma função crescente, ser uma função decrescente, coisa assim, certo? Então, vamos lá. Onde é que uma função é crescente? Quando é que ela é crescente? Bem, algebricamente é isso. Você pega dois elementos do domínio, você pega o x0 menor que x1. Aí ela mantém, ou seja, a imagem do x0 fica menor que a imagem do x1. Então, isso quer dizer que ela é crescente. Geometricamente é isso. Você tem aqui o x0 e o x1. Todo mundo concorda que no eixo x ele cresce da esquerda para a direita, ou seja, vai andando assim, né? Da esquerda para a direita. Então o x1 aqui é maior que o x0, ou seja, x0 é menor que x1. Aí, para ser crescente, então tem que ser assim, porque a imagem do f de x0 está aqui, e a imagem do f de x1, ou seja, a imagem do x1, que é o f de x1, está acima. Então, você cresceu aqui no domínio, e, consequentemente, você cresceu também na imagem. Então, isso é ser crescente. Então, é todo gráfico que você for olhar aqui no quadrante, e ele da esquerda para a direita está subindo. Certo? Da esquerda para a direita estiver subindo, então ela é crescente. Quando a gente dá uma definição de algo que é crescente, imediatamente também tem a situação contrária, né? Que é decrescente. Né? Tem a situação contrária, que é quando você está diminuindo, ou seja, o gráfico vai estar descendo, certo? Então, geometricamente, a explicação é mais simples. É só você dizer que ela vai da direita para a esquerda, descendo. Opa, não assim, desculpa. Não é da direita para a esquerda, não. É da esquerda para a direita de novo. Ninguém faz gráfico assim, não. É da esquerda para a direita do mesmo jeito. Só que em vez de ela crescer, ela vai diminuir. Só que algebricamente tem uma diferença. Então, o que está acontecendo? Da esquerda para a direita, a gente sabe que é menor, né? Por exemplo. Vamos colocar aqui o x0. E aqui o x1. Você sabe que para lá está crescendo. Então, o x0 é menor que x1. Só que a imagem do x0, quem é que é maior aqui? A imagem do x0 ou a imagem do x1? Quem é que é maior? A imagem do x0 ou a imagem do x1? X0. Então, o f do x0 é maior que f do x1. Perceba que muda a ordem, né? Ó, x0 é menor que x1, mas f de x0 é maior que f de x1. Na crescente, permanece o sinal, ó. Na crescente, o sinal é o mesmo. X0 menor que x1, fx0 menor que fx1. Na decrescente, troca. X0 é menor que x1, mas fx0 é maior que fx1. Certo? Em qualquer um dos casos, ela é uma função monótona. Então, se alguém lhe abordar aí na esquina, ele perguntar o que é uma função monótona, é só você dizer, é uma função crescente ou decrescente, tá certo?
Beleza. Aí, aí eu tinha dito lá no começo que você usar o teorema do valor médio, intermediário, ou valor médio, ele serve para usar, para decidir funções se crescente ou decrescente. Aí como é que a gente faz isso, né? Eu vou já chegar lá, deixa eu dar uns exemplos de funções crescente e decrescente, tá? Ó, a função crescente é essa verde, como eu falei, né? Da esquerda para a direita ela vai subindo, certo? Então, isso daqui está crescendo, da esquerda, porque aqui você está crescendo e aqui também. Já essa outra é decrescente, por quê? Ela está descendo aqui, né? Então, veja que o x está crescendo, que ele está indo para lá, mas o y está diminuindo, ó, né? O y está diminuindo, que a imagem vai ficando cada vez mais lá embaixo. Aqui dá alguns exemplos, né? Vamos ver se vale a pena esses exemplos. É interessante isso aqui, ó. Essa função aqui é uma velha conhecida nossa. Eu já desenhei o gráfico dela várias vezes aqui. O f de x, 1 sobre x. Ela não é definida no zero, então o domínio dela é os reais menos o zero. A gente já sabe que o gráfico dessa função é esse, eu já expliquei. Ela tem esse pedaço aqui e tem esse. Certo? Aqui desse lado ela é assim e desse lado ela é assim. Bem, é interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas acho que se não sabem, vão saber agora. Existe uma desigualdade bem simplesinha matematicamente, que é assim. Você tem dois números, pega aí dois números A menor do que B, uma desigualdade. Se você inverter 1 sobre A e 1 sobre B, essa desigualdade também inverte. Certo? Aqui ele jogou direto, ó. Ele pegou o x0 menor que x1, né? Supõe que você tem x0 menor que x1. Aí 1 sobre x0 é maior que 1 sobre x1, né? É uma desigualdade. Ah, se tiver meio duvidoso, pegue aí qualquer dois números, né? Claro que não é assim que se prova. Matematicamente não é assim que se prova, mas só por curiosidade. Pega aí o 5 menor do que 6. 1 sobre 5 é maior que 1 sobre 6. Qual é a lógica disso? É só você pensar assim. Quando eu passo a dividir, quanto maior o denominador, menor é o número. Concorda? Você tem Sim. que o 5 é maior que 6. Aliás, 5 é menor do que 6. Você sabe disso. Em números inteiros. Você sabe que esse aqui é maior. Eu tenho 6 é maior. Mas vamos dividir R$ 1 para 6 pessoas ou para 5. Se você for dividir, vai sobrar menos se você dividir para mais pessoas. Então, 1 dividido para 6 é menor do que 1 dividido para 5. Certo? Ou se você quiser escrever no outro jeito, 1 dividido para 5 é maior do que 1 dividido para 6. Tem que pensar assim. Então, essa é a lógica. Certo? Uma lógica muito simples. Quando você está dividindo, quanto maior o denominador, certo? Menor o resultado. Por isso que essa função, ela inverte, ó. Quanto A for menor, se A for menor que B, quando você inverte, ela fica com o sinal trocado. Isso aqui foi justamente a característica da função decrescente. Então, se a gente analisar o gráfico, dá para desconfiar. Ó, nessa parte aqui, ó, quanto mais a gente for para a direita, mais o desenho vai descer. E nesse outro pedaço aqui também, ó. Quanto mais a gente está vindo aqui para a direita, mais o gráfico está descendo. Né? Então, geometricamente também é fácil ver que ela é decrescente. Tá? Vamos ver outra função. Essa função aqui que é a raiz. A função que tira a raiz do número. Raiz quadrada de x. F de x é raiz de x. Ela está definida para os reais positivos. O domínio dela só é os reais positivos a partir do zero. Porque
Ela não é definida, a raiz quadrada não é definida para função, para número negativo. Bem, essa função ela é crescente, certo? Ela é crescente porque se você pegar um número x0 menor que x1, se você tirar a raiz desse número, ele vai ter menor raiz do que esse. A gente vai provar isso, mas assim, eu tô ainda fazendo sem a prova. Aqui é só mostrando o exemplo. Mas nós temos como provar isso, certo? Isso aqui é apenas a informação que eu estou passando, o exemplo. Se você quisesse dizer assim para mim, professor, mas prove aí, como é que a gente prova que é verdade mesmo? Aí a gente prova, certo? Aí na prova a gente usa o teorema do valor médio. A gente pode usar o teorema do valor médio. Eu vou já fazer um aqui para nós, certo? Então, a função raiz, só para você ficar um pouco imaginando. Bem, quanto maior o número, maior vai ser a raiz dele. Você pega 1, a raiz de 1 é 1. Você pega 4, a raiz é 2. Você pega 9, a raiz é 3. Você pega 16, a raiz é 4. Você pega 25, a raiz é 5. Então, eu estou aumentando o número, mas a raiz também está aumentando. Então, quer dizer que está acompanhando. O x0 é menor que x1, a raiz de x0 é menor que a raiz de x1. Então, ela é monótona crescente. Essa é crescente. Vamos mais a uma velha conhecida nossa. Mais uma outra bem conhecida, que é a função quadrática. Vou fazer um gráfico aqui assim. Nesse caso, a quadrática aí, f de x igual a x ao quadrado. Essa daqui, o curioso é o seguinte. Ela vai ser crescente de um lado e decrescente do outro. Qual é o lado que ela é crescente? Qual é o lado que ela é crescente? Segundo Lado quadrante. direito. Segundo quadrante. Segundo não, primeiro, né? Assim, Do o lado primeiro, direito, né? o lado direito, esse aqui é que a gente chama de primeiro quadrante, certo? Esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Mas assim, do lado direito aqui ela é crescente e do lado esquerdo ela é decrescente. Por quê? Veja só. Se você pegar um número aqui, é bem fácil a lógica. Eu estou explicando da forma mais simples, sem usar ainda o rigor da prova. Eu não estou provando, estou apenas comentando aqui por que você vai imaginar assim. Pega um número positivo, A menor do que B, eles são positivos, que estão aqui é o zero, aqui é o zero. Para cá são números positivos, né? Então, tanto A quanto B são positivos. Quando você elevar ao quadrado, ele permanece, né? O A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Certo? Bem, isso é tranquilo. Quando você vai para o outro lado, você tem que lembrar que agora tem um sinal. E o que é que acontece? Do lado esquerdo, aqui, ó, quanto mais para lá, significa que o número é menor. Tipo, aqui eu tenho menos A, aqui eu tenho menos B. Então, quanto mais para a esquerda eu vou, o número se torna menor. Então, nesse caso aqui, o menos B, ele é menor que menos A, certo? Só que esses números, ele tem assimetria. Ou seja, aqui do lado direito, o simétrico, né? O A é menor do que B. Então é o mesmo, é como se a gente estivesse fazendo uma conta do tipo módulo, né? Ora, menos B é menor que menos A, mas o módulo disso aqui é maior que o módulo de A, certo? Logo, se você levar ao quadrado, que é menos B ao quadrado, ele é B ao quadrado, que é maior que A ao quadrado, que é o menos A ao quadrado, ou seja, o B ao quadrado é maior ou igual que A ao quadrado, certo? E a gente já sabia disso, porque para os positivos é assim, A menor que B, então a gente já sabe que A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Mas o menos B ao quadrado é B ao quadrado.
que é maior que a ao quadrado, que é menos a ao quadrado. Então, para cá, quanto mais para a esquerda você for, o número é menor, mas o quadrado fica maior. Logo, ele inverte a ordem. Ou seja, menos, menos b é menor que menos a, mais menos b ao quadrado é maior que menos a ao quadrado. Certo? Beleza. Agora vamos chegar na parte que eu queria, que é a parte legalzinha aqui, que é o seguinte, é a gente utilizar a derivada para decidir se a função é crescente ou decrescente. Essa aula de hoje é bem importante, era uma aula que eu gostaria que tivesse todo mundo aqui, mas eu estou percebendo que já teve alguns alunos que faltaram, né? Que eu sempre vejo quem aqui está online. Seria uma aula importantíssima que todo mundo tivesse online para prestar atenção, para perguntar, porque ela é de muitas informações, essa aula de hoje. Antes de fazer a prova, vamos olhar o que ele está dizendo. Contínua no intervalo fechado, certo? E derivável no aberto. Então, se a derivada desse número, dessa função, é positiva dentro desse intervalo, então ela é crescente no intervalo fechado AB. Se a derivada for negativa, ela é decrescente. Certo? Vamos ver uns exemplos antes de eu passar para a prova. Vamos pegar aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Agora há pouco, nós vimos que ela é crescente aqui e decrescente aqui. Como é que eu provaria com isso? Vamos lá, a derivada dessa função é 2x. Essa função 2x, né, f' de x igual a 2x, ela é positiva se você considerar só esse lado de cá, né? Onde o x é positivo, né? Mas se você considerar aqui do lado esquerdo, onde o x é negativo, ela é negativa. Então faz sentido. Então essa f aqui, ó, ela é crescente quando o x for positivo e decrescente quando o x for negativo. Certo? A derivada dela vai ter sinal. Você estuda o sinal. Se for positivo, então nesse intervalo ela é positivo, ela é crescente. Se for negativo, ela é decrescente. Não é fácil? Ficou até mais fácil agora, né? Vamos pegar uma função que vai ser sempre crescente. Eu vou dar um exemplo aqui. A função, vou dar um exemplo agora bem legalzinho, que vocês vão agora saber por que ela tem aquele gráfico. É porque tá faltando espaço aqui para mim, eu estou desorganizado, mas um espaço aqui, maiorzinho. Acho que na própria Google tem, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma lousa aqui. Vocês estão vendo a lousa ou não? Tamo. Estão vendo a lousa? Ops, Agora tirou. espera aí, viu? Tá vendo a lousa? Ainda não. Estão vendo? Não. Espera aí, só um minuto.
acho que não era isso que eu queria ter feito. Acho que eu queria só criar a lousa. Vocês estão vendo todo mundo a lousa ou não? Não. Rapaz, o que foi que eu fiz? Tava, né? Aí eu fiz uma besteira aqui. Não foi? Deixa eu só voltar aqui. Agora vai dar certo. Tá todo mundo vendo, né? Eu não tô vendo, não. Que diabo Não é isso? tem que entrar no link não, que o professor enviou aí. É isso? Eu nunca uso essa lousa, por isso que eu tô... Ah, vocês receberam um link, foi? Foi um link no chat. É, professor, quando cria a Ah, Jamboard, o entendi. link vai pro chat pra turma entrar. Ah, então é por isso. Vocês estão vendo agora? Não, porque eu não tô apresentando né? Eu tô lá no link. Ah, eu abri separadamente. Deixa eu fechar isso aqui, peraí. Vou fechar tudo aqui e vou voltar aqui, peraí, viu? Pronto. Eu vou colocar aqui para tá compartilhado aqui. Não era isso que eu queria fazer. Eu acabei fazendo uma besteira. Deixa eu ver se eu tento. Compartilhar com vocês. Mas era mais fácil ter aberto a minha lousa, que eu abro sempre. Vocês estão vendo agora, né? Tem a opção ali de compartilhar. Mas esse compartilhar aqui eu acho que é para vocês terem acesso à lousa, entendeu? Não, ali, do lado do J tem o apresentar. Aqui, né? Ah, era isso que eu devia ter feito, né? Ah, entendi. Eu tô apanhando aqui. Tá dando certo agora? Agora deu. Agora deu. Ah, beleza. É porque eu uso sempre a minha lousa aqui em vez de usar essa. Mas é a primeira vez que eu tô usando essa daqui, eu acho que não é nem tão boa. Prefiro a minha mesmo. Vamos à função. Puxa, cadê a caneta? Ah, tá aqui. A função f de x igual x ao cubo. Ops. Vocês lembram como é o gráfico dela? Mais ou menos assim. Tá muito bem feito não, porque aqui ele risca bem do zero. Assim. Essa é a função f de x, x ao cubo. A derivada dessa função é quem? Bem simples. 2x quadrado. Quem é a derivada? É 3x ao quadrado. Vocês concordam que essa função sendo quadrática é sempre positiva? Não é? É sim. Para todo x real. Ela é sempre positiva. Ora, se ela é sempre positiva, pelo que a gente acabou de ver, ok. Então ela é sempre crescente. Concordam? Sim, senhor. Ela é sempre positiva, então ela é crescente. Lembrando que se ela é crescente, então a análise no gráfico também é simples a gente ver. Lembra que eu falei que é sempre olhar, se você for para a esquerda aqui, né, se você estiver crescendo aqui para a esquerda, tem que olhar como é que o gráfico está acontecendo com ele. Então veja só, desse lado de cá, do lado do terceiro quadrante, se a gente for para a esquerda, o gráfico também está crescendo, ó, está subindo. Se a gente for para a esquerda aqui do primeiro quadrante, o gráfico também continua subindo, ó. Então a noção está sempre crescendo, certo? Graficamente a gente consegue ver isso e matematicamente a derivada é sempre positiva, maior ou igual que zero. Ela sempre é crescente. Aí se a gente quiser fazer uma
similar a ela, fazendo f de x, x ao cubo. Essa função ela é bem parecida. A diferença é que agora o gráfico vai estar desse outro lado. Ó. Então a derivada é igual a outra, só que com menos. Menos 3x. E por sinal aí, ela agora é o quê? Para sempre positiva. Então, ela é decrescente. Então, nesse caso, ó, quanto mais para a esquerda a gente vai, o gráfico vai descendo. Ó. Tá claro? Sim. E o que isso tem a ver com o teorema do valor médio? O que é que isso tem a ver com o teorema do valor médio? Vamos lá. Teorema do valor médio, existe um x0, tá? Né? Então, pelo TVM, uma função contínua, no intervalo fechado, derivável no aberto, já satisfaz essa condição aqui, ó. Linha, né? Existe um x0 no AB satisfazendo essa condição. Beleza. Então, se ele for positivo, aí então você vai analisar o sinal. Certo? F' de x0 ser positivo, o que é que implica? Eu sei que F' de x0 é a mesma coisa de B menos F sobre B menos A. Eu sei que é a mesma coisa. Então, se isso for positivo, o que é que significa? Que F de B menos F de A sobre B menos A é zero. Vamos analisar agora o sinal. Se A for menor do que B, B menos A é o quê? É positivo ou negativo? Positivo. Exato, B é positivo. Vamos olhar aqui. Nós temos uma divisão aqui, ó, um quociente. Esse dividido pelo de baixo. Se o de baixo é positivo e o sinal aqui está sendo positivo, significa que esse de cima só pode ser o quê? Positivo também. Né? Menos F de A. Ou seja, resumindo, A menor do que B, nós pegamos aqui A menor que B, e nesse caso aqui, ó, F de B maior que F de A. Ou, se quiser escrever F de A menor do que F de B. Isso caracteriza o quê? Uma função crescente. Concordam? Se o f' de x0, você faria a mesma coisa. F de x0 de b menos f de a menos a. Negativo. Então, você vai analisar o f de b menos f de a sobre b menos a. Isso aqui é negativo. Vamos lá. Eu estou pegando o a menor do que b. Significa a mesma coisa de dizer que b menos a é positivo. Então, esse é positivo e o resultado está dando negativo. É porque esse aqui é o quê? Essa aqui é uma fração. Eu estou dividindo esse número sobre esse e está dando negativo. E eu sei que esse é positivo. Eu estou pegando B menos A, né? A menos B. A menor que B, então B menos A é positivo.
Se esse número é positivo e eu estou dividindo ele por 1 e o resultado está dando negativo, é porque esse de cima só pode ser o quê? Negativo. Negativo. Exatamente. Então eu tenho Negativo. que A é menor. Sim, é o que eu coloquei aqui, ó. Negativo. F de B menos F de A é negativo. Então eu tenho que A é menor do que B, mais F de B, no caso, é maior que F de A. Ou, aliás, desculpa, F de B é menor que F de A. Olha aqui, escrevi um maior e coloquei um menor aqui. Então o F de B fica menor do que F de A. Então você tem uma função, a característica disso aqui é uma função decrescente. Você tem A menor do que B, mas o F de B é menor do que F de A. Ou, se você quiser de outra forma ficar mais claro, o F de A ficou maior que o F de B. Para ficar naquele sentido que a gente deu, né? Você disse que o A é menor do que B, mas trocou, o F de A ficou maior que F de B. Isso aqui caracteriza decrescente. Certo? Estão vendo o livro aí novamente? Então, sim. Vamos sim. Beleza. Voltando aqui no livro, ele dá vários exemplos. Tem mais exemplos, ó. Fora esses que eu criei. Tem o f de x, x ao quadrado mais 1. Então você deriva a 2x. Só que 2x é uma coisa que depende do sinal. Se você estiver no primeiro quadrante, é positivo. Se você estiver no segundo, é negativo. Concordam? Por quê? No primeiro quadrante, o x é positivo, que é esse lado aqui que você está. No segundo quadrante, o x é negativo. Então, se a derivada da função aí está dependendo do x, então vai depender de que lado você está. Do direito é positivo, do esquerdo é negativo. Deixa eu olhar aqui o que é que tem pela frente, porque a gente tem. Vamos ver o que é que tem pela frente em relação ao conteúdo, só para ver até onde eu vou hoje, tá bom? Só um minutinho aí, tô analisando aqui até onde vai, essa seção todinha aqui, esboço de gráfico, tudo isso aqui a gente tem que ver. É uma parte grande, viu? Claro, tem umas partezinhas aí que a gente pode tirar. Não precisa. Aí depois tem a parte de integração que talvez a gente só comece. Aí vai ficar pro cálculo 2, eu acho.
Se der tempo eu começo, mas não sei, né? Vamos voltar aqui quando a gente tava. Vamos ver um assim que vocês vão ver bastante exemplos desse tipo. Nós vamos ter que estudar muito exemplos desse tipo aqui, ó. Ele quer saber, ele dá uma função aí louca, tipo assim, um grau 4, 3, 5, sei lá, e que a gente não tem nem noção como é que é o esboço dela. Porque assim, quando é uma função f de x igual a alguma coisa linear, você sabe, vai dar uma reta. Se você pega uma função quadrática, você sabe que o gráfico é uma parábola. X ao cubo é uma função parecida com essa que a gente acabou de desenhar, certo? Cúbica. A partir de grau 4, 5, a gente já não tem ideia de como é que vai ser o desenho. Aí nós vamos ver muito esse tipo de exercício. Ó. Ele vai dar uma função, assim, polinomial, e vai pedir para você descobrir os intervalos onde ela cresce, onde ela decresce, e esboçar o gráfico dessa função. Isso a gente vai ver ao longo de várias aulas ainda, porque existem muitas coisas por detrás, como ponto de inflexão, ponto de máximo, ponto de mínimo, o máximo local, o mínimo local. Então a gente tem que determinar todas essas coisas. E tudo isso a gente faz usando a derivada. Certo? Então vamos lá. Ele dá assim, ó, determine os intervalos de crescimento dessa função e decrescimento. Ele quer saber os intervalos onde essa função cresce e onde ela decresce. Primeiro de mais nada, você tem que calcular a derivada. É o ponto inicial, o pontapé inicial. Derivar. Veja que ele colocou de um jeito que vai dar bem certinho. Ó. Com esse 4 descer aqui, ele cancela esse 4. Porque vai ficar 4x ao cubo sobre 4. Menos. Esse 3 vai descer. 3x quadrado sobre 3. Menos 2x. E o 5 vai embora porque é constante. Então dá x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Tá aqui, ó. Ele vai fazer uma continha. Eu vou colocar aqui essa conta para auxiliar vocês. Qual é a continha que ele vai fazer? Vai pegar x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x e vai tentar simplificar isso. Ele pôs x em evidência. Aí sobrou x ao quadrado menos x menos 2. Certo? Então x em evidência, sobrou x ao quadrado menos x menos 2. X ao quadrado menos x menos 2, ele determinou as raízes. Você pode determinar encontrando aqui aquele negócio da soma e produto. Perceba que fica fácil a gente determinar aqui quem é aqui 1 e o 2. Dois números cujo produto dá esse, né? 1 e 2, e a soma dá esse. Um é positivo e outro é negativo. Então, menos 1 e mais 2. Certo? Menos 1 e mais 2. Então, fica x menos menos 1 vezes x menos 2. X mais 1, x menos 2. São as raízes. Se você notar, ó, você colocar 1 aqui, 1 menos 1, 1 ao quadrado, aliás, menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2. Então, dá 1 mais 1, dá 2, e 2 menos 2 dá 0. E o 2? 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2, menos 2, 0. São essas as raízes. X igual a menos 1, x igual a 2. Então, a fatoração fica x mais 1, né? Porque é x menos 1, que fica x mais 1. E x menos 2. Então, tá aqui as três raízes. x0, x igual a 1, x igual a 2. São os candidatos. Então, significa o seguinte, que a derivada da função, ele calculou a derivada da função, deu isso. X menos 2, x mais 1. Aí o sinal, você vai ter que estudar o sinal. Quando é que esse sinal aqui é positivo
e quando é que ele é negativo. Aí ele vai fazer o estudo do sinal. Como é que o diabo faz isso? Você sabe? Você vai olhar o sinal de cada um dos termos. Você põe aqui, ó, ele colocou uma tabelinha. X menos 2, x mais 1. Vamos lá. Ele vai estudar todos os intervalos, vamos dizer assim. Ó, porque as raízes são quem? Ó? Vamos lá. As raízes são menos 1, 0 e 2. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar todos os pontos. Ele vai analisar se o x está aqui, depois do 2, se o x está aqui, né, antes do menos 1, se o x está entre menos 1 e 0, e se o x estiver aqui. Então, ele vai olhar o sinal de todos eles. Ele começou olhando aqui, ó, o x estando entre menos 1 e 0, ou seja, nesse pedaço aqui, ó. Ele começou analisando aqui, entre menos 1 e 0. Depois ele olhou entre 0 e 2. Então tá aqui entre 0 e 2. Depois ele olhou se o x está depois do 2, ou seja, quando ele for maior que 2. E por último, ele olhou aqui quando o x for menor que menos 1, para a esquerda. Certo? Vamos lá. Vocês fazem o seguinte. A ideia, se vocês tiverem muita dificuldade, a ideia é fazer assim. Eu vou tentar fazer do jeito mais didático possível. Você faz 3 retas. Eu espero que vocês entendam isso, viu? Preste bem atenção. Isso aqui eu vou fazer só uma vez, que vai demorar. E para não repetir, vocês assistem o vídeo de novo. Tá todo mundo bem prestando atenção, né? Vocês não estão offline não, né? Nem eu, né? Estamos aqui, professor. Beleza. Se por acaso cair a internet e eu estiver falando, você me avisa logo para eu não estar falando à toa. Manda um zap aí. Bem, vamos lá. Você vai marcar esses pontos. Os pontos são menos 1. Você põe aqui menos 1 em cada uma dessas 3. Menos 1. O outro é 0, 0, 0. E o outro é 2, 2, 2. Você pergunta, professor, por que você colocou os 3? Porque são 3 pedaços, né? Aqui você vai considerar a função x. Aqui você vai considerar x menos 2. E aqui você vai considerar x mais 1. Tá bom? Aí o produto, você vai olhar aqui no final. O que é que vai dar? Vamos lá. Se o x estiver entre menos 1... Ó. Se o x estiver entre menos 1 e 0... Certo? Ó, x está entre menos 1 e 0. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu procurar aqui a maneira mais simples de eu justificar. Acho que eu vou colocar o sinal e explicar a vocês. O sinal aqui, então, aqui dá mais, aqui dá menos, menos, menos. Deixa eu rabiscar, depois eu explico. X mais, mais. Vamos lá. Não sei se vocês entenderam esse sinal que eu coloquei. Ó, vamos olhar só para a função x. Olha para o x. O x, se você tem uma reta aqui tem o zero, todo mundo sabe que depois do zero ele é positivo, né? Então eu coloquei aqui o zero, ó. Aí depois do zero eu coloquei um mais. Entre o zero e o 2 e depois do 2. Coloquei mais. E antes do zero é negativo, então tem um menos. Então o primeiro eu já marquei o sinal. Vamos agora para o sinal do x menos 2.
Então, você vai ter lá o menos 1, o 0 e o 2. Então, o ponto é o 2, x menos 2. Depois do 2 é positivo e antes é negativo. Aí você vai dizer, mas como é que você está dizendo isso, professor? É porque eu estou considerando as funções separadamente. Tipo, o x menos 2 é como se fosse a função linear, a reta, x menos 2, né? Então, onde é que ela é positiva? Depois que você põe o sinal de 2, depois que o 2 passa para lá. Onde é que ela é negativa? Se você passar o 2 para cá, x menos 2. Então, depois de 2 você põe um mais. Então, aqui, ó, no x menos 2, depois do 2 eu coloquei um mais. E antes do 2 eu coloquei um menos. Entre 0 e 2, entre menos 1 e 0, e antes de menos 1. X mais 1, aí eu vou fazer a mesma coisa. X mais 1, vou colocar aqui menos 1, 0 e 2. Onde é que x mais 1 é positivo? Eu coloco o sinal de mais, então passa 1 para lá, fica x maior que menos 1. Então, depois do menos 1, eu posso colocar mais. Foi o que eu fiz, ó. O menos 1 aqui, ó. Eu coloquei mais depois dele, ó. E antes do menos 1 é 0. Então, o produto das três, ou seja, o x menos 2 e o x mais 1, vai ter o seguinte resultado. Você faz o produto dos três. Mais vezes mais, dá mais. Então, depois do 2, ela é mais. Entre 0 e 2, mais vezes menos dá menos. Vezes mais dá menos. Então, entre 0 e 2 é menos. Entre menos 1 e 0, é menos com menos, mais. Vezes mais dá mais. Então, entre menos 1 e 0 é mais. E abaixo do menos 1, menos com menos aqui dá mais. Mais com menos dá menos. Então, o que significa esses sinais? Antes de menos 1 é negativo. Entre 1 e 0 é positivo. Entre 0 e 2 é negativo. Entre 2 para frente é positivo. É justamente isso que ele colocou aqui, ó, na tabela. Ó, pode conferir. Ó. Entre menos 1 e 0, ó, olhe para isso daqui, para o último gráfico. Entre menos 1 e 0 ó, é positivo. Então é crescente. Entre 0 e menos 2, ó, negativo. Então é decrescente. Depois do 2, ela é positiva. Então é crescente. E antes do menos 1, ela é negativa. Então é decrescente. Aí você descobriu, então, todos os intervalos onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Aí você pode fazer um gráfico. Pode tentar rabiscar um gráfico. Como é que você vai rabiscar esse gráfico? Bem, vamos lá. Você pode não saber como é a função, mas você sabe mais ou menos como é o comportamento dela. Ó, tá aqui, ó. Entre menos 2 e menos 1, ele fez um gráfico decrescente, já que ela desce. Entre menos 1 e 0, ele fez um gráfico crescente, ó, já que ela é positiva aqui. Crescente, decrescente. Aí, entre 0 e 1, ela é decrescente de novo, ó. E, aliás, entre 0 e 2, né, ela é decrescente. Cresce todinho. E de 2 para frente, ela vai voltar a crescer. Né? Então, você não precisa saber como é que é o gráfico exatamente, mas você tem uma noção de como desenhar ele. Certo? É isso que vai servir essa análise do sinal o sinal da derivada. Você vai calcular a derivada da função e vai tentar analisar o sinal positivo ou negativo para descobrir em quais pontos do gráfico ela vai crescer ou decrescer. Deu para entender? Eu Falou? Deu para entender? Eu entendi. consegui também. Beleza. Então é isso. Isso aí chama-se a parte de análise gráfica utilizando a derivada, certo? Assim, a gente vai ver daqui a pouco mais ferramentas. Essas ferramentas não é a única. Ainda existe uma coisa que a gente tem que saber, o que é um ponto de inflexão.
utilizar a derivada segunda. Lembra que na aula passada eu falei que a gente pode calcular a derivada de ordem superior? A gente pode calcular a derivada de segunda ordem, certo? Pode pegar a função f, derivar uma vez, derivar uma segunda, uma terceira vez. No teste da derivada segunda, a gente vai saber se o ponto é de máximo ou se o ponto é de mínimo. Vamos fazer isso. Vamos pegar a função f, vamos derivar, vamos encontrar os pontos críticos, descobrir se aqueles pontos críticos são de máximo ou são de mínimo. Então, isso aí é a parte também fundamental. Deixa eu ver aqui se vale a pena fazer mais alguma coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem tempo para fazer, mas eu também não gosto de uma aula quando eu dou informação demais. Porque quando a gente dá informação demais, o aluno fica sobrecarregado para absorver esse monte de definição, esse monte de informação. A gente vai passar agora para os pontos de máximo e mínimo, né? Determinação dos pontos de máximo e mínimo, utilizando a derivada. Mas eu acho que eu vou deixar isso para a quarta, para não sobrecarregar vocês. Deixa eu ver. Só ver aqui o andamento das coisas. Ponto de inflexão. Eu acho que dá para fazer isso nas duas próximas aulas. Problemas de otimização, talvez eu faça um ou dois. Dá para fazer nas próximas duas aulas. Tá um pouco receoso, mas dá para fazer. As integrações, a integral, né? Vocês estão perguntando aí, tem tanto conteúdo até integrais. Muito provavelmente a gente só vai começar as integrais. Eu vou definir o que é integral, vamos ver o conceito da integral, o que é integral definida, integral indefinida, técnica de substituição, talvez, e substituição por partes, integração por partes. Talvez dê tempo de fazer só isso, começar, certo? Mas eu acho que com mais 2 ou 3 aulas eu termino essa parte de derivada, porque eu falei que a gente tem 7 aulas até o dia da prova final, né? Então, mais umas 3 aulas eu termino essa parte de integração. Sem contar que eu posso, ou de aplicações da derivada, sem contar que eu posso compartilhar um pouco dessas aulas no modo offline, ou no modo assíncrono, né? Eu posso fazer parte desse conteúdo no modo assíncrono, posso gravar umas aulas, porque aí ajuda a diminuir um pouco da carga de aula que a gente faz no encontro, né? Mas vai dar certo a gente fazer, certo? Pois é isso aí. Acho que eu vou encerrar por hoje, tá bom, né? Porque senão vai ficar muito conteúdo. Eu sugiro a vocês revisarem essa explicação, certo? Fazer uma revisão, porque essa parte tem muita informação. Na aula passada para cá eu defini o que são pontos críticos, falei de ponto de máximo, de mínimo, falei hoje de 2 teoremas importantes, o teorema de Rolle, o teorema de Weierstrass, 3 na verdade, o teorema de Weierstrass e o teorema do valor médio, que é o principal. Vimos aplicações aí para utilizar o conceito de função crescente e decrescente, né? Utilizando o sinal da derivada, e vimos vários exemplos. Então, minha sugestão é que vocês deem uma olhada no material, na aula, revejam, refaçam para treinar. Esse final de semana eu vou tentar selecionar uns exercícios para eu enviar para vocês, para vocês começarem a praticar nos exercícios. E também vou ver se eu concluo, né? Se eu termino aí daqui para a próxima aula, correção das provas, tá certo? Eu vou encerrar a gravação. Após eu encerrar, eu faço a frequência, só um minuto.